Paz do Senhor, amados, amém. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor Jesus. Muita saudade dos irmãos, amém. Amém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe aí cada um, amém, dentro do teu lar. Cada família que está nos assistindo agora, em nome de Jesus, aleluia. Independente da tua religião, mas nós estamos aqui para pregar a salvação. Isso é importante, né? Que a palavra do Senhor não volta vazia, amém. Né? E Deus vai falar tremendamente, mais ainda, né? Nessa noite aí, ao meio do teu coração, apesar que o tempo é curto, mas a palavra, né? Ela entra que nem uma flecha, amém. É uma semente que eu creio que vai brotar dentro do teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Já desejo aí uma feliz Páscoa, né? Para todos, amém. Um dia feliz, um dia que cada vez mais a gente vem recordar o que o Senhor Jesus passou ali na cruz do Calvário, né? Ele morreu, mas ressuscitou. Isso é importante. E vem buscar a tua igreja. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que nós estamos passando. Nós temos que dar graça em tudo. Em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Eu entrego, meu Pai, a tua igreja agora nas tuas mãos. Eu entrego cada família, independente de religião, meu Pai. Mas nós estamos aqui levando a tua verdadeira palavra, a salvação, a cura, a transformação, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu não sei a situação espiritual de cada um, meu Pai, mas tu conheces, tu sonda cada coração, meu Pai. Ó Deus, aleluia, tua palavra é uma semente. E que essa semente venha brotar, meu Pai, em cada coração que está nos ouvindo agora, meu Pai. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Pai querido. Ó Deus, se tiver alguém dentro do lar agora aflito, meu Pai. Ó Deus, aleluia, desanimado, Senhor, desesperado. Envia ali teu anjo agora, meu Pai, aleluia, calma essa tempestade, meu Pai querido. Se tem alguém, meu Pai, que está parado, estacionado, que eles venham refletir, meu Deus, aleluia, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque, aleluia, através, Senhor, aleluia, desse culto, ele pode se reconciliar, meu Pai, ele pode ser curado. Deus faz milagre, porque Deus é Deus do impossível, meu Pai querido. Aquela pessoa, meu Pai, aleluia, que está enganada dos médicos, mas o Senhor pode ressuscitar, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos nessa palavra, e é por isso, meu Pai, que nós pregamos ela, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Eu queria dar uma palavra aqui com os irmãos, amém, que está lá em Mateus 27, né, no versículo 28, né, que Jesus ali é apresentado perante Pilatos. E eu vou resumir aqui, irmão, porque o tempo é muito curto, mas irmãos, meditem aí na sua casa aí, desde o versículo 11 aí em diante, amém? Nós estamos fazendo aí uma leitura, amém? Né? Os irmãos, creio que já leram isso aqui várias vezes, mas é bom para nós recordar, nós guardar no nosso coração, né? Que Jesus foi entregue ali para Pilatos, amém? E ali, naquela época, tinha que soltar um prisioneiro. E o que me chamou a atenção, irmãos, que o povo ali, naquela época, ali os fariseus, né, tudo ali usado por Satanás, preferiu Barrabás. E a gente trazendo a época de hoje, irmãos, amém? Eu creio no meu pensamento que Barrabás representa o mundo, o Egito, amém? Então, nós estamos vendo aí uma época que as pessoas, aleluia, estão rejeitando Jesus Cristo. Porque Barrabás hoje representa o que, irmãos? Representa vários fatores que vem o pecado. Amém? Que as pessoas trocam, aleluia, Jesus pelo pecado, que significa Barrabás. Amém? A infelicidade vem ali, tudo ali, acomentando, entrando na família, que a gente vê muita briga, muito divórcio, né? Muito homicídio. Mas, aleluia, a palavra de Deus, ela vem, aleluia, nessa noite, para você refletir na tua vida, com a sua família aí agora. Eu não sei se você tem conversado com a tua esposa. Eu não sei se você cometeu algum pecado, irmão.
É hora de pedir perdão. É hora de você se humilhar. Para que Deus, aleluia, Ele venha entrar dentro da tua casa, venha entrar dentro do teu ser. Amém? E eu sei que muitos, irmão, aleluia, né? As pessoas falam, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe mesmo, irmão. Amém? O cristão tem que ser transformado. O cristão tem que ser renovado, tem que ser vaso novo, vaso de honra. Amém, irmão? Pensa bem, irmão. Você quer ser vaso de desonra? Amém? O povo naquela época lá preferiu Barrabás. Amém? Barrabás era ladrão, homicida. Né? Ele só fazia coisa errada, irmão. Coisas que não agradam a Deus. Todos nós conhecemos o mandamento do Senhor. O que a palavra recomenda para mim e para você, meu irmão. Eu sei que vem a hora da ira, mas aleluia. Amém? Nós temos o Espírito Santo, aleluia. E aquele dia não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Porque todos nós somos pecadores. Mas nós temos que reconhecer, irmão, que tem o Espírito Santo. Nós temos que reconhecer o nosso erro. Quando nós erramos, nós temos que confessar nossos pecados. Amém? Então hoje é um dia para você se refletir. Que Jesus passou ali, que o povo trocou, aleluia, Jesus por Barrabás. Eu sei que era plano do Senhor Deus. Mas, irmão, aleluia, ali foi um exemplo, aleluia, que está acontecendo hoje. Né? A gente vê aí o povo se entregando, se dando em casamento, se prostituindo, amém? Né? Entregando a sua vida aí, irmãos, de qualquer maneira, né? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor quer corpo, alma e espírito. Mas aí como é que está a nossa vida perante Deus? Eu sei que é um domingo de alegria, mas Deus quer falar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, irmãos. E ali trocaram Jesus por Barrabás. Amém? Aí todo mundo já sabe a história, foi crucificado, porque o tempo é muito curto. Mas se você começar a meditar na palavra de Deus, irmão, hoje não está diferente, não. Hoje não está diferente. Né? Que hoje está ali. Nós podemos todas as coisas, mas essas coisas têm um objetivo. O único objetivo que tem todas as coisas, irmão, é você cumprir o mandamento do Senhor e buscar Deus. Tá? Porque Deus, Ele conhece o meu e o teu coração aí agora, o meu pensamento e o teu pensamento, irmão. Amém? Aleluia. Deus quer fidelidade com Ele. Deus quer sinceridade com Ele, irmão. E não adianta, porque todo joelho vai se dobrar perante o Senhor na face da terra. Pode ser presidente, pode ser governador, pode ser vereador, pode ser o que for, autoridade, vai se dobrar perante o nosso Deus. E esse dia está próximo. Está próximo, irmãos. Amém? Porque ali, eu fiquei vendo ali, no versículo 28, fala assim, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e sua mão direita uma cana. E ajoelhando entre dele, aleluia, escarneceram, dizendo, salva, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batia com ela na sua cabeça. Olha que Jesus passou por mim e por você. Depois de haveres escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestindo as suas vestes, e levaram para ser crucificado. Eu estou resumindo aqui, irmão, porque o tempo é muito curto. Mas teve muita mais coisa que Jesus sofreu. Né? Um segundo ali que ele passou, né, não aguentaria. E esse sofrimento foi por mim e por você. Então, na hora, irmão, de nós pecarmos, nós temos que lembrar dessa palavra. Que você está fazendo o papel de Barrabás. Nós temos que fazer o papel do Senhor Jesus, soldado de Cristo. Doa quem doer, irmãos. Amém? Se nós erramos, nós temos que pedir perdão. Se você tem ódio ou não gosta de alguém, está no teu coração, aleluia, peça perdão. Não deixe o inimigo roubar a nossa bênção, a nossa vitória, que é a salvação. Amém? Ajuda as pessoas, irmãos. Nós estamos vendo exemplos aí de pessoas, aleluia, que não são nem cristãos. Amém? Mas está aí enfrentando. Ajudando as pessoas, irmãos. Amém?
Mas, aleluia, né? Mas nós temos um valor maior ainda, irmãos, que é obedecer à palavra do Senhor Jesus, porque Deus, Ele é amor. Então Ele foi crucificado, cuspiram nele, enfiaram a lança, amém? Zombaram o que foi de zombar, e muitas vezes acontece conosco mesmo, e a gente fica furioso, né? Eu sempre falo na igreja, nós vamos conhecer o cristão quando pisar no nosso calo. Amém, irmãos? Nós temos que ser sinceros, irmão, com Deus e com os irmãos. Amém? Em nome de Jesus, na direção. Eu creio que o Senhor vai falar mais nessa noite sobre a Páscoa, né? E o importante, aleluia, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, irmãos. Isso é importante na minha e na tua vida. Amém? E nós estamos servindo um Deus vivo. Não é um Deus morto, não. Amém? Muitos aí, aleluia, estão adorando um Deus morto. Mas nós adoramos um Deus vivo. Um Deus que vem buscar o teu povo. E Ele está próximo. Amém? Fica aí com essa palavra, nesse culto abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre
eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
Amém? Vou passar os avisos para os irmãos. Como vocês já sabem, nós estamos com uma programação diferenciada nas últimas semanas. Nós temos os nossos cultos online. Nós não estamos tendo nenhum trabalho presencial na nossa igreja, mas você pode assistir os cultos online toda quinta-feira às 20 e todo domingo às 18. Na terça-feira, às 20, nós temos a sala de oração. Estamos cada um na sua casa aí se reunindo para orar. Então é o momento que a gente costumava ter nossa sala de oração na igreja. Nós continuamos orando nesses horários. Todos nós estamos orando, amém? E no sábado é o dia da nossa consagração. Então eu te convido também a jejuar no sábado pela manhã e tirar um tempo para consagrar sua vida, para meditar na palavra de Deus, passar um tempinho com o Pai. Vamos agora ministrar as ofertas. Nós temos aí a possibilidade de você estar ofertando, dizimando de forma online por meio de transferência bancária. Então os dados já estão aqui na tela. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já tocou no coração a quantia que você pode ofertar, dizimar. E eu gostaria agora de orar por você que está aí com a sua oferta aí separada, para que sua vida seja abençoada em nome de Jesus, porque é uma grande honra a gente poder contribuir para a obra de Deus, para que ela continue sempre crescendo, amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigada por teu amor, obrigada por tua misericórdia, Pai. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ofertar na tua casa, de dizimar na tua casa, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço para que nunca venha faltar o pão, o sustento para os teus filhos, Pai. Que todos venham ser prósperos, meu Pai, em todos os âmbitos de suas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu peço para que o Senhor venha tirar todo o laço, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, abrir portas aos que precisam de portas de emprego, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada família, Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos por tudo. Amém. Paz, meus irmãos. Uma boa noite para você. Espero que você esteja bem. Espero que, mesmo diante de uma situação tão atípica e tão diferente para o nosso dia a dia, eu realmente espero que você e sua família estejam bem, que vocês estejam guardados, que o Senhor tenha um carinho tão especial quanto Ele tem tido comigo, com a minha família. Eu tenho certeza que Ele também tem tido com você, que Ele tem te guardado e tem te dado a oportunidade de desfrutar um dia melhor que o outro, mesmo que pareça não ser. Estou com saudade bastante grande dos irmãos, dizer que esses dias estive fazendo uma manutenção na igreja, né? Estive eu com o meu irmão, Rafael, e o Fábio também, estivemos lá fazendo uma manutenção de um trabalho na igreja e deu uma saudade de olhar ali assim a igreja vazia, né? Mas eu sei que Deus tem preparado esse tempo para que a gente possa desfrutar de algo novo. Eu tenho orado e tenho sentido Deus falar claramente ao meu coração que a igreja dele nunca mais será a mesma depois deste momento que estamos passando. Não somente as pessoas que estão sendo transformadas, mas a igreja de Cristo que está sendo preparada, que está sendo colocada num novo patamar para poder viver uma igreja fora das quatro paredes de fato. Então eu tenho sentido isso claramente, Deus tem falado claramente ao meu coração sobre isso. E a minha oração é para que nós, como igreja, possamos entender a movimentação da mão de Deus e que nós possamos ir atrás dela todos os dias. Eu quero agradecer todos os irmãos que têm colaborado de uma forma importante e especial para que os nossos cultos não parem, para que os nossos cultos continuem. Nós temos o nosso culto racional que acontece todos os dias nas nossas vidas, onde cada um individualmente entrega o seu culto racional a Deus. Mas sentimos falta de estarmos reunidos como um corpo de Cristo na igreja para desfrutarmos de um momento de celebração. Mas estamos usando este meio de comunicação, temos usado o Instagram, temos usado o Facebook, temos usado o YouTube e também o WhatsApp para mantermos a nossa proximidade, a nossa conexão e a aproximação espiritual que o Senhor quer que nós tenhamos neste momento. Então, que não seja de forma física, mas de forma espiritual, nós possamos agora nos aproximar e abraçar aos irmãos. Como o livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, e ele diz claramente que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Quem sabe esse é o momento de deixar de abraçar fisicamente,
mas que espiritualmente nós possamos estar ainda mais abraçados uns com os outros, garantindo a nossa plena entrega espiritual, para que a Igreja de Cristo se mantenha firme e que a Igreja de Cristo não pare, mas que ganhe mais força neste momento. Amém? Quero compartilhar com vocês aqui uma palavra sobre como celebrar a Páscoa, celebrando a Páscoa, o real sentido da Páscoa. Estamos num dia tão especial e tão importante e que nós, como uma atitude de carinho e com uma atitude generosa com as nossas crianças, costumamos neste dia entregar chocolates a elas. Mas sabemos e toda vez temos pregado de que nós sabemos que o nosso Cordeiro Pascual não é um coelhinho da Páscoa e não é um ovo de Páscoa de chocolate que vai trazer a resposta daquilo que nós sabemos que é a Páscoa. Então eu queria compartilhar um texto razoável com vocês aqui que acabei estudando ao longo desse final de semana, desse feriado, final de semana, e quero que os irmãos junto comigo entendam um pouquinho sobre o que Deus já falava conosco no Velho Testamento e o que Ele começa a trazer para nós também no Novo Testamento, tudo sendo apontado para Jesus, sempre tendo Jesus como centro de todas as coisas. Queria ter como um texto base inicial aqui, ler com os irmãos em 1 Coríntios, no capítulo 5, os versos 6 ao 8, que diz assim: Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como uma massa e sem fermento, como vocês, de fato, já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, vamos comemorar a nossa Páscoa, e não com o pão que leva fermento, o fermento do velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Lendo este texto, nós podemos perceber aqui Paulo dando instruções e clarificando algumas coisas que às vezes podem não ficar tão claras assim. Então, fazendo diretamente uma alusão e já colocando alguns pontos específicos relacionados a essa mensagem, quando Paulo fala a respeito de fermento aqui, ele está trazendo a relação direta que o fermento tem com o pecado e com a corrupção, que é assim que ele é entendido no Velho Testamento. Então, quando estamos falando aqui de fermento, estamos falando de pecado, estamos falando de corrupção. Então, aqui, veja no versículo 8, ele diz: Então, vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, então não com o pecado, né? O fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Vamos compreender um pouco mais sobre esse aspecto deste texto, para que a gente possa encontrar formas de elencar o estudo que a gente tem para fazer aqui essa noite e conseguir compreender um pouco mais a forma de celebrar a Páscoa. Então, o texto que nós lemos não nos recomenda celebrar essa festa de uma forma literal. Então, ele não está dizendo que é para você deixar de comer o fermento que você tem hoje, por exemplo, no pão que você consome aí na sua casa. Não é disso que ele está falando, mas ele está dizendo de um pecado, para que você possa deixar isso de lado, para que você não comemore nada com este pecado junto com você. O texto diz para tirar o fermento, que também não é de forma literal. Nesse texto, o apóstolo Paulo começa a aplicar um pouco da simbologia e da tipologia do Velho Testamento ao Novo Testamento. Então ele começa a trazer algumas alusões importantes. Nós podemos
ter clareza, como eu disse antes, de que o fermento no Velho Testamento representa o pecado e a corrupção. E se nós entendermos o momento que está acontecendo, aquilo que nós acabamos, o momento que é dito sobre a Páscoa, que é no livro de Êxodo, nós vamos ler aqui em seguida. Então, logo após a celebração da Páscoa, se iniciava a festa dos pães sem fermentos, que tinha uma duração de 7 dias. Então ele era emendado uma coisa na outra. Tinha-se a Páscoa e 7 dias pós-Páscoa teríamos a festa do pão sem fermento. Então Paulo nos diz que temos que celebrar, na verdade, com os pães da pureza, com os pães da verdade. É isso que ele diz aqui pra gente no versículo 8 aqui, que nós lemos anteriormente. Então ele diz aqui, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e o pão da verdade. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo, que nós deixemos o fermento do pecado e da imoralidade de lado, mas que vivamos com o pão sem fermento, que é o pão da pureza e o pão da verdade. Agora, importante que a gente consiga entender onde nós nos encaixamos diante desse cenário. Aonde que nós temos participação, como é que nós nos vemos diante de coisas que foram ditas no Velho Testamento e aquilo que está sendo cumprido no Novo Testamento. Então eu queria trazer algumas formas de entendimento aqui para nós. Primeiro, algo muito importante para a igreja. Nós, como Igreja de Cristo do século 21, nós não devemos nos esforçar para judaizar a igreja dos gentios. Quando Deus trouxe para nós, por meio de Jesus, uma nova aliança, essa nova aliança, ela não trazia consigo a lei que vinha carregada do judaísmo da primeira aliança, da velha aliança. Mas isso quer dizer que nós devemos descartar o Velho Testamento de forma alguma. O Velho Testamento para nós é algo que é muito importante que nós compreendamos, e é um pouco do que eu quero trazer para essa mensagem. Nós devemos ter clareza de que o Velho Testamento, ele ilustra o Novo, ele aponta para o Novo Testamento. Já o Novo Testamento explica o Velho Testamento. O Novo Testamento traz respostas às perguntas que foram colocadas no Novo Testamento, às dúvidas que ficaram no Velho Testamento. Então veja a importância de nós termos as duas metades, onde uma aponta para o futuro e o futuro explica o passado. Então é importante que a gente consiga entender. Vou pedir para que você tire um pouquinho do seu tempo, de fato, para compreender com um pouquinho de atenção aquilo que Deus vai falar conosco essa noite. Embora nós não tenhamos de celebrar a Páscoa de forma literal, como estava dizendo lá, para que nós vamos ler o texto, vai dizer claramente como foi celebrada a Páscoa literalmente em Êxodo capítulo 12, mas o que Deus vai falar conosco claramente é que, por meio do apóstolo Paulo, é de que sim, nós temos uma celebração a ser feita. Nós devemos celebrar algo. Não é de forma literal, mas nós vamos ver aqui como deve ser celebrada a Páscoa. Importante dizer que na inauguração da igreja, antes disso, irmãos, na verdade, por costume, os judeus, logo que começaram depois da primeira celebração da Páscoa, os judeus tinham por costume celebrar a Páscoa uma vez por ano. Depois disso, quando houve a inauguração da igreja no Novo Testamento, as pessoas passaram a se juntar, os cristãos passaram a se juntar na igreja, e semanalmente, geralmente aos domingos pela manhã, eles celebravam a ressurreição de Cristo por meio de adoração. Então ali eles estavam semanalmente celebrando, não de uma forma literal, assando um cordeiro ou algo do tipo, mas estavam de uma forma espiritual, fazendo a celebração daquele que era o nosso Cordeiro Pascual, que é Jesus. Mas aqui eu quero trazer algo um pouco mais importante para nós, de que essa festa ela não é anual, essa festa ela não é semanal, mas é uma festa diária e é uma festa contínua.
E é uma festa que deve ser vivida não por meio de um sacrifício queimado, mas com um estilo de vida de vivermos Jesus e o compartilharmos com os outros. E é a respeito disso que a gente quer falar. Eu quero deixar algumas informações e alguns elementos importantes para que você consiga entender de que mais importante do que você apenas saber, de que houve uma celebração de Páscoa, que você está num dia de hoje celebrando a Páscoa, você deve ter um estilo de vida que celebre isso diariamente e que você consiga compartilhar com aqueles que estão à sua volta todos os dias quem é esse Cordeiro que te recebeu e que te deu um acesso a uma vida eterna. Vamos falar a respeito de algo, e eu queria gastar um tempinho inicial aqui para falar sobre isso, que é a figura da tipologia da Páscoa. Então, como nós podemos interpretar um pouquinho alguns elementos da Páscoa. Eu vou ler aqui com vocês um texto que está em Hebreus, capítulo 10, no verso 1, que diz assim: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Resumindo o que a gente acabou de ler aqui, o que na velha aliança era exercido de uma forma literal, para nós são apenas sombra das coisas boas que estão por vir. E nós vamos falar a respeito disso, e eu vou tentar fazer aqui para você uma demonstração rápida, tentar criar uma forma de entendimento fácil do que eu quero dizer como uma sombra daquilo que estava por vir. Se eu deixar na minha mão aqui agora, você vai reparar que aqui embaixo tem uma sombra do meu braço. Então, entre a luz e uma superfície que está aqui, se eu estendo o meu braço, eu tenho uma sombra que está sendo apresentada. Essa sombra, apesar de ela ser na mesma largura, quem sabe com todas as características de comprimento que tem relacionado ao meu braço, ela não traduz de uma forma total aquilo que é o meu braço. Então ela não tem a textura do meu braço, ela não tem a cor do meu braço, mas ela demonstra algo. E o que eu quero dizer com isso? No Velho Testamento, como dito, como a gente acabou de ler aqui em cima, que diz o seguinte: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. Então o verdadeiro aqui é o meu braço. E aqui é um modelo que não é completo e também não é fiel ao que é verdadeiro, mas ele aponta para algo. Então está dizendo aqui que é assim apenas sombra das coisas boas que estão por vir. O que no Velho Testamento as pessoas tiveram acesso era relacionado a uma projeção do que aconteceria no futuro. Se nós pudermos continuar com essa forma aqui de interpretar que eu estava demonstrando a vocês, é como se as pessoas da velha aliança estivessem vendo essa sombra, mas elas não conseguem ver acima da sombra onde está o braço, elas só enxergavam a sombra, elas não tinham acesso a isso. Aonde nós estamos neste momento? Nós tivemos acesso por meio de algo que já foi revelado, o próprio Cristo já foi revelado, então nós conseguimos ver a mão completa e conseguimos ver também o meu braço completo no caso, e conseguimos ver também a sombra. Então aqui eu estou falando do Novo Testamento, que é a completude de quem é Cristo, aquele que o Velho Testamento apontava que apareceria. Então, diante desta explicação simples, mas eu acho que é importante para a gente poder conseguir dar sequência ao que nós vamos ver nos próximos momentos, eu queria trazer uma alusão disso. Como as coisas que acontecem no Velho Testamento, a sombra, apontam para aquilo que é verdadeiro, aquilo que se completa, aquilo que acontece no futuro. Então, vamos ler aqui em João 3,14. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem
tem de ser levantado. Olha que coisa aqui importante, né? A gente está lendo no Novo Testamento, mas nesse caso aqui João está trazendo algo que aconteceu no Velho Testamento. Está dizendo que assim como Moisés levantou no deserto uma cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. E vamos trazer então para o contexto do que João estava falando disso aqui. O povo de Israel estava no deserto sendo picado e ferido por cobras, por uma maldição que estava consumindo aquele povo. E Deus ordenou a Moisés para que ele erguesse uma cobra de bronze, e as pessoas que fossem picadas, que fossem feridas, que olhassem para essa cobra, as pessoas seriam curadas. Então o que João está dizendo aqui? Assim como Moisés levantou a cobra de bronze numa estaca lá no deserto, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Então havia uma maldição sobre aquele povo, e Deus fez com que Moisés levantasse uma cobra naquele momento para que fosse ser aquela que traria a cura, que traria ali aquele momento que salvaria aquele povo daquela assolação que estava vindo, aquela maldição sobre eles. Então quando ele fala aqui também que o Filho do Homem tem de ser levantado, é porque a maldição que está sobre o povo, a maldição que está sobre todos, o Filho do Homem seria erguido para que pudesse levar o pecado de todos e que pudesse curar todos de forma integral, seja físico ou espiritualmente. E além de tudo, por meio da graça, que é algo que nós não merecemos, ele nos entregaria acesso à vida eterna. Então, é isso que eu quero dizer quando o Velho Testamento aponta de uma forma real aquilo que acontecerá no futuro, que é muito maior e de uma forma muito mais conclusiva do que aquilo que foi realizado de forma literal no Velho Testamento. Então aquilo que literalmente acontece no Velho Testamento, ele acontece num reino espiritual de uma forma extraordinária no Novo Testamento. Vamos trazer uma figura bíblica importante que aponta, né, para Jesus. E aí eu queria deixar um termo aqui para que a gente vai usar em alguns momentos, que você guarde esse termo importante, que é o que a gente costuma dizer que é a convergência bíblica, né? Então é onde algo acontece em algum momento da Bíblia e que em outro momento há uma convergência desse assunto, onde eles se encontram, onde eles têm de fato uma convergência entre eles. Então vamos ver aqui, em Gênesis 22:8, diz assim: e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aqui estava Abraão com seu filho Isaque, indo para entregar o seu filho Isaque como sacrifício a Deus. E eles estavam indo oferecer sacrifício, e Isaque, como todos conhecem a história, sentiu falta de algo, o cordeiro que seria sacrificado. Qual é o sacrifício? E aí Abraão diz isso para ele, que Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Quando a gente lê essa história, a gente, pelo menos eu, de uma forma despretensiosa quando li, achava que Abraão estava ganhando tempo, enrolando o Isaac para que ele não percebesse o que estava acontecendo. Mas quando a gente lê em João 1:29, a gente vai entender que Abraão na verdade estava declarando uma profecia importantíssima que viria para salvar a humanidade. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Abraão estava falando lá atrás que Deus há de prover o cordeiro para si, ele estava dizendo: meu filho, e Deus há de prover um cordeiro que se entregará e que morrerá para que ninguém mais tenha que morrer para ter acesso à sua salvação. Ele vai entregar o cordeiro dele mesmo, o filho dele, que vai ser o cordeiro de todos, aquele que morrerá pela humanidade para entregar salvação a todos. Então veja como aquilo que é apontado no Velho Testamento tem de uma forma exata Jesus como a figura apontada, como o centro, e a Bíblia deve sempre apontar para ele. Tudo que nós lemos e tudo que nós vemos na Bíblia deve apontar para Jesus. E aqui nós vemos claramente Jesus sendo apontado lá no início da Bíblia,
no livro de Gênesis. Então esse é um termo que nós vamos ver em alguns outros momentos, que é da convergência bíblica, é aquilo que acontece no Velho Testamento e que se complementa ou se completa ou vai na mesma direção no Novo Testamento. Mas vamos fazer agora uma leitura importante. Eu acho que temos um texto que vai ser a base para que a gente possa dar sequência nesse entendimento, nesse estudo. E eu queria ler com vocês aqui o livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 20. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Ele estava falando aqui do mês de abril. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho, ou um cabrito, ou um cordeiro, dependendo da versão que você estiver lendo, para a sua família. Isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um cordeiro, um carneirinho ou um cabrito sem defeito e de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das suas casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e não passarei por vocês sem parar. E então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois qualquer pessoa que comer pão com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulsa do meio do povo de Israel. No primeiro dia e também no 7º, façam uma reunião para adorar a Deus. Nenhum trabalho será feito nesses dias, a não ser para preparar comida. Comemorem a festa dos pães sem fermento, no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente, que passará de pais a filhos. Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do povo de Israel. Portanto,
nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. Vamos aproveitar, antes de entrarmos no detalhamento desse texto, e eu queria fazer mais uma alusão aqui de mais uma figura bíblica que aponta para Jesus, no que nós chamamos de convergência bíblica. Vejamos aqui que Deus estava falando com um povo, o povo de Israel. Mas eu queria, antes de nós detalharmos esse texto, que você visse como Deus nos enxerga da mesma forma como Ele enxerga quando Ele tirou esse povo de lá. E o amor que Ele tinha por esse povo é o amor que Ele tem por nós. Vejamos aqui em Êxodo 19, 5, 6, como Ele diz e como Ele se refere ao povo. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado, somente para mim, e me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Aqui era Deus comunicando ao seu servo Moisés para que ele pudesse repassar ao povo. Agora vejamos o que o apóstolo Pedro fala conosco na sua epístola. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Veja mais uma convergência bíblica importante, mostrando o povo judeu escolhido, os israelitas que foram escolhidos, lá atrás, quando foram libertados da escuridão, saíram da escuridão do Egito e vieram para a luz de Deus. Aqui nós também podemos ver claramente Deus falando conosco por meio aqui do apóstolo Pedro, dizendo que nós somos os gentios, somos escolhidos, somos a geração santa, que somos o povo eleito, completamente dedicado a Deus, e que nós somos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, e que Ele também nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Como é importante saber que Deus nos ama tanto, e que tem nos guardado desse jeito. Vamos falando então sobre Jesus como sendo o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa é a obra de salvação que Jesus trouxe ao mundo. Esse é um resumo do que quer dizer essa Páscoa. O povo de Israel estava sob domínio de Faraó. O povo estava no Egito escravizado, mas Deus os retirou desse domínio das trevas e os trouxe para sua maravilhosa luz. Então foi isso, a noite da Páscoa é a noite da libertação. Da mesma forma que nós também estávamos escravizados pelo pecado, pelo diabo que tem escravizado muitas pessoas, e que nós estivemos também nessa condição já em algum momento. Quem sabe você pode estar ouvindo agora e também estar sob essa condição de jugo do pecado e de que o diabo tem dominado a sua mente. Mas Jesus foi aquele que deu a sua vida para nos resgatar. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro imolado, é o Cordeiro que foi entregue para nos oferecer a salvação, para nos oferecer um reino de luz, como a gente leu. Então, vamos ver aqui em Colossenses 1,13, diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Glórias a Deus por isso. O texto de Êxodo 12, que lemos agora, fala que no dia 10, quando a gente lê o texto lá de Êxodo 12, diz que no dia 10, cada família deveria separar o seu cordeiro. O cordeiro deveria ser apenas separado no dia 10. E durante os próximos dias, ele seria visto, reconhecido e analisado. E somente depois de confirmado que não havia nenhum defeito, ele poderia ser sacrificado. Ele poderia ser morto. Então, fazendo o entendimento disso, vamos ver o que Pilatos diz
quando realiza o julgamento de Jesus. Em Lucas 23:4 diz: E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Então, no dia 14, o dia do julgamento de Jesus, o dia em que ele foi crucificado, Pilatos diz que Jesus não tinha defeito, que ele não via culpa nele, fazendo a referência àquilo que foi dito no livro de Êxodo. Está dizendo que era um cordeiro sem defeito e que passou por uma análise, assim como os cordeiros passavam por uma análise para ser sacrificado, Jesus também passou por uma análise e que foi visto sem defeito. E dessa forma ele foi condenado a ser morto, mas que era o destino e era a história que já estava escrita para que fosse cumprida. Então, da mesma forma como o cordeiro passou por essa análise e foi identificado como sem pecado, Jesus também passou. Jesus é o nosso cordeiro pascal e nós vamos declarar isso ao longo dessa mensagem. Êxodo 12:6, agora entrando com um pouco mais de detalhes sobre todo o texto que a gente leu. Então agora vamos pegar alguns versículos chaves e importantes ao longo desse texto, para que a gente possa trazer mais explicações sobre eles. Então no capítulo 12, verso 6 de Êxodo, nós lemos que o cordeiro deveria ser morto no período da tarde, do dia 14 de abril. Lá diz, a gente acabou de ler, que deveria ser morto no período da tarde. E se nós lermos em Mateus 27:46, vai dizer que às 3 horas da tarde, se eu te recomendo ler a versão nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH. Ela vai trazer já com os horários, que lá eles falam de hora nona, hora sexta, é um pouco mais confuso para aquele período, né? Aquela realidade, a cultura que eles tinham. Então a nossa tradução mais atual na linguagem de hoje, na Bíblia, se você ler, vai trazer com os horários que nós já temos para cá. Então lá vai dizer que às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: meu Deus, por que me abandonaste? E vai dizer que no versículo 50, ele morreu. Então morreu no período da tarde, como o nosso verdadeiro cordeiro pascal. Veja como lá em Êxodo 6 falava que o cordeiro deveria ser morto no período da tarde. O nosso cordeiro, o nosso rei, o nosso Jesus também foi imolado no período da tarde. Mas vamos compreender a partir de agora a forma de como celebrar esse cordeiro, de como participar deste cordeiro. Êxodo 2, 3 e 4. Vemos claramente que antes de qualquer coisa, Deus, ele diz que o cordeiro não poderia ser desfrutado ou celebrado sozinho. Quando a gente leu lá, ele falava que a família deveria desfrutar daquele cordeiro, e se não tivesse pessoas o suficientes, que deveriam buscar os vizinhos. Então veja que Deus já estava colocando algo como uma premissa que é importante, que o cordeiro ele não poderia ser celebrado sozinho. Então, fazendo um parênteses importante aqui, e deixando um entendimento próprio, que eu não acredito numa vida cristã de pessoas que não partilham a sua fé e não lutam para incluir seus familiares e amigos na celebração do cordeiro que ele teve acesso. Eu acredito que quando nós somos incomodados e quando nós somos tocados com isso, quando nós somos transformados por essa nova realidade, isso começa a transbordar de nós. Seguindo a leitura do texto, aqui no verso 7 do mesmo capítulo 12, diz que o cordeiro foi imolado e que o sangue derramado deveria ser colocado nas portas das casas. Então, depois de morto, o sangue que saiu do cordeiro deveria ser colocado nas portas das casas pelas pessoas. Indo direto ao ponto, sem criar uma volta aqui sobre o assunto. Não adianta o cordeiro ser morto, o seu sangue ser derramado. É necessário que cada família, que cada pessoa se aproprie do sacrifício do cordeiro. Nós precisamos nos apropriar com fé do sacrifício feito por Jesus para nós, porque a morte de Jesus aponta uma provisão de Deus. Então a morte do cordeiro estava apontando uma provisão de Deus, assim como
a morte do cordeiro com o sangue que seria passado sobre as portas, né, daqueles que estavam celebrando aquele momento. Diz que o anjo da morte passaria por eles e não pararia porque veria aquele sangue. Então Deus estava demonstrando uma provisão de Deus para eles. Assim também, o sangue derramado de Jesus nos mostra uma provisão. Mas imagina que quando Jesus ele morre, Deus está, de certa forma, apontando uma provisão para todos. Está dizendo o seguinte: Jesus ele está morrendo para salvar a toda a humanidade. Mas é toda a humanidade que será salva? Não, porque nem todos vão se apropriar daquilo que Jesus fez, daquele sacrifício que foi colocado à disposição de todos, mas nem todos se apropriam disso. Então, um recado importante para você, assim como em 1 Timóteo 6,12, o apóstolo Paulo diz: tome posse da sua vida eterna. É necessário uma ação de apropriação, de nós nos apropriarmos daquele sacrifício e não somente acharmos que o sacrifício pelo sacrifício é suficiente para nos alcançar e nos salvar. Não, nós precisamos nos apropriar daquilo que foi feito. Seguindo a leitura, versículo 8 do capítulo 12 de Êxodo, diz que deve-se comer pães sem fermentos e com ervas amargas no início da celebração da ceia da Páscoa. Pão sem fermento, eles estão aqui falando a respeito de uma vida de santidade. Então, como já falamos, o fermento representa o pecado, a corrupção, aquilo que nos tira do alvo, aquilo que nos tira do foco que é Deus. Então, quando está falando para comer pão sem fermento, está dizendo que é para nós termos uma vida de santidade. As ervas amargas é como se Deus estivesse dizendo a nós que não é, quem sabe, o melhor da festa, mas é algo necessário. Podemos correlacionar essa parte, digamos que um pouco mais indigesta da ceia, com um momento de arrependimento e tristeza pelo pecado. É um momento onde você vai olhar para dentro, onde você vai reconhecer aqueles erros tão profundos e que muitas vezes você, olhando de forma superficial, não consegue perceber. Às vezes o quão você é egoísta, o quanto você tem agido pensando somente em você, o quanto você às vezes declara palavras que podem entristecer a vida de pessoas. Então, esse é um momento indigesto, mas importante da ceia. É amargo, mas é necessário. Nós não podemos, olhando para esse texto, achar que só vamos pegar a parte boa das coisas. Devemos também ter clareza de que o Evangelho ele é completo e que nós não podemos escolher a parte que nós queremos que a Bíblia nos fala. Devemos viver ela de forma completa. Então nós não podemos falar apenas a respeito da apropriação de fé para os benefícios que o Cordeiro imolado nos traz. Mas, como igreja, devemos esclarecer que antes de falar de fé, Jesus falava primeiro do arrependimento dos pecados. Então era isso que Jesus falava conosco durante todo o tempo. Em Êxodo 12, 9, Deus declara de forma explícita como devemos participar do Cordeiro. Do jeito dele, da forma que ele entende ser correta e não da nossa forma. E eu queria abrir aqui um parênteses importante. As pessoas elas precisam saber que quem tem que se ajustar à realidade do Evangelho são elas, e não o Evangelho tem que se autoajustar à realidade das pessoas. Nós não podemos entender e achar que isso é natural e que é normal. Nós precisamos ter sim uma sabedoria e compreender o Evangelho com inteligência. Mas o Evangelho sempre foi o mesmo e sempre será o mesmo. E eu não estou falando aqui de coisas ou doutrinas humanas, estou falando do Evangelho puro e verdadeiro que está na Bíblia. Então, Deus, depois dele dar ali uma direção clara, falando como devemos participar do jeito que ele estava declarando, ele continua falando ainda sobre assar a cabeça, assar as pernas e os miúdos. Ele fala do corpo inteiro do Cordeiro. Então, o que Deus está querendo dizer conosco aqui, particularmente eu entendo que ele está falando sobre, se você quer participar do Cordeiro, você não vai poder escolher o pedaço
mais gostoso somente. Você vai ter que participar dele por inteiro. E esses 3 elementos que ele apresenta aqui pra gente podem ter significados que nós, se lermos diretamente, não compreenderemos, mas fazendo uma leitura da Bíblia de uma forma mais ampla, você pode chegar a algumas conclusões. Aqui eu posso compartilhar com vocês de que cheguei às conclusões aqui é de que quando Deus fala sobre a cabeça, Deus está falando sobre a mente de Cristo. E eu queria ler com vocês aqui em Romanos 12:2. Então, quando Deus está falando aqui de participar, inclusive, da cabeça do Cordeiro, né? Eu estou com o entendimento de que como é a forma de pensar, que nós devemos participar, inclusive, da forma de como Jesus pensa. Então diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aqui está falando de uma mente de Cristo. Então, se nós lermos também 1 Coríntios 2:16, vamos ver aqui. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar os conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então, quando ele está falando aqui sobre a cabeça, eu entendo que ele está falando sobre a mente de Cristo. E ele está declarando conosco aqui sobre mais entendimento de quem é Cristo. Quando ele fala das pernas, ele está dizendo como Cristo andou. Então, devemos andar como ele andou, devemos andar por onde ele andou, devemos seguir as pegadas que ele deixou. Então, vamos ler aqui em 1 João 2, verso 6, que diz assim: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu. Em outras traduções diz que deve andar como ele andou, deve andar por onde ele andou. E em 1 Pedro 2:21, pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Então aqui está falando sobre seguir os passos de Jesus. Quando ele fala das pernas, é seguir os passos do Cordeiro. E quando ele fala aqui em relação aos miúdos, ele está falando sobre algo da intimidade, sobre sentimentos. E aí, se a gente for ler em Salmos, os miúdos são algo que fica mais interno, que nós não conseguimos ver. Então aqui fala sobre o sentimento, que nós podemos ver um pouco dessa explicação em Salmos, sobre o que queremos dizer com isso. Salmos 26, versículo 2, que diz assim: examina-me e põe-me à prova, ó Senhor, julga os meus desejos e os meus pensamentos. Então aqui é a forma de sentir, Então, sentir como Jesus sentiu. Aqui nós temos 3 elementos importantes. Então, forma de pensar de Jesus, a forma de andar de Jesus e a forma de sentir. Então, devemos pensar como ele pensou, andar como ele andou e sentir como ele sentiu. Em Êxodo 12:10, diz para não deixar nada para o dia seguinte. Deus está dizendo que o momento de desfrutar é agora e já, e não deixar nada para depois. Então, se a gente for ver em 2 Coríntios 6:2, Paulo diz que hoje é o dia de ser salvo. Se a gente for ver também em Hebreus 3:15, diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, fica aqui uma mensagem importante, tanto para aqueles que pregam quanto para aqueles que recebem o Evangelho. Nós não podemos deixar nada para depois. Um exemplo importante que a gente pode ver de pessoas que às vezes estão muito tempo dentro da igreja e gostam e se enxergam naquilo e veem aquilo como algo positivo, mas não conseguem tomar uma decisão mais séria, como é, por exemplo, do batismo. Então, não deixa para depois. Se você tem a oportunidade hoje, faça hoje. Seguindo a leitura, no versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo, diz para comer depressa e preparado para a peregrinação. Deus estava falando com eles que após a
participação no Cordeiro. Então, após a saída deles do Egito, ali o momento em que eles saíram da escuridão e ganharam o acesso à maravilhosa luz, então eles teriam ali, a partir daquele momento, eles iriam iniciar um processo de peregrinação no deserto. Da mesma forma que eles iniciaram um processo de peregrinação na terra após participarem do Cordeiro, a Bíblia também fala isso sobre nós. Em 1 Pedro 1:17. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham o respeito dele. Se a gente for ler numa outra tradução, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui ele está dizendo, a peregrinação está trazendo uma relação direta, que é a nossa vida cristã, pois nós estamos aqui de passagem. Precisamos ter clareza de que a nossa pátria está nos céus. Devemos viver em função da eternidade. Êxodo 12:19 diz que quem for encontrado com fermento em sua casa será expulso do meio do povo de Israel. Deus estava aqui deixando muito claro a forma como ele trata o pecado, que é de forma drástica e radical. Deus não estava aqui tratando o pecado com mansidão, mas ele estava sendo drástico e radical, porque o fermento era aquilo que representava o pecado. Então ele estava dizendo aqui que aquele que fosse encontrado com fermento em sua casa seria expulso do povo de Israel. Então aqui é importante, que nós tenhamos essa mente de entendimento, de que assim, da mesma forma como Deus falou, de forma radical e de forma drástica, é assim que nós devemos aplicar nas nossas vidas também. Nós não podemos ter os nossos pecados de estimação ou achar que estamos pecando somente um pouquinho. Afinal, a palavra de Deus nos fala que apenas um pouco de fermento, ou seja, um pouco de pecado, pode e é capaz de levedar toda a massa, isso é, se espalhar por todo o corpo. Então não interessa se é um pouquinho, se é um pouco ou um pocão, ou muito. Um pouco só de pecado é capaz de se espalhar por todo o corpo. Sabemos que existe um processo e que as pessoas, após o seu período de conversão, passam por um processo. Mas o que eu quero tentar deixar aqui muito claro é que nós, como os cristãos, precisamos entender que o pecado na vida do cristão deve ser um acidente e não uma condição permanente. Nós podemos perder o alvo, nós podemos tropeçar, nós podemos passar por dificuldades, mas devemos neste momento tomar uma ação urgente para retomar a busca pelo alvo. Afinal, o pecado é tudo aquilo que nos tira do alvo. Então um exemplo importante que nós podemos ter aqui é do rei Davi, que quando o profeta Natã o procurou para dizer que Deus estava desgostoso com aquilo que ele tinha feito, e o rei Davi se colocou diante do Senhor e rasgou as suas vestes. E o único pedido que ele fez, mais importante, além de se arrepender do seu pecado, foi: não retires de mim o teu espírito. Resumo, irmãos, importante para que a gente possa fechar o entendimento sobre esse estudo. Celebrando a Páscoa. Não paremos apenas uma vez no ano para celebrar a vida do Cordeiro, porque foi a morte dele e a sua ressurreição que nos deu vida. Então que nós não deixemos nenhum dia sequer de celebrar isso, que nós possamos fazer isso todos os dias da nossa vida. Mas como nós vamos fazer isso? E é isso que eu quero que você guarde, a parte mais importante, que você guarde essa sequência. Vamos tomar atitudes que demonstrem um estilo de vida que celebra a Páscoa, que celebra o Cordeiro todos os dias. Então faça um compromisso importante a partir de hoje. Eu vou retirar o fermento, nesse caso o pecado, que me afasta de Cristo todos os dias. Eu vou viver os princípios da sinceridade e da santidade, daquele pão sem fermento que foi dito quando nós lemos. Então vamos viver o pão da sinceridade, o pão da santidade. Eu vou honrar Jesus pelo seu sacrifício, eu vou ser a voz de Jesus aonde eu estiver, eu vou ser os ombros dele, eu serei as pernas dele, eu serei a forma de
receber as pessoas como ele recebia. Eu serei Jesus onde eu estarei, eu vou honrar ele com o meu testemunho, eu vou honrar ele na forma como eu ajo com as pessoas. Indo direto aos pontos que nós estudamos dessa ministração. Eu vou sim, como cristão, usufruir do benefício do Cordeiro, mas eu vou participar dele por inteiro, tendo a mente dele, tendo a forma de andar como ele andou e sentir o que ele sentiu. E tendo isso como uma prática minha, tendo a mente dele, andando como ele andou e sentindo o que ele sentiu, eu não vou ser capaz de guardar isso somente para mim e vou repartir isso com as pessoas que estão à minha volta. Então, celebre a Páscoa dessa forma, não só hoje, mas todos os dias. E que você seja extremamente abençoado, que Deus possa guardar a sua vida de uma forma extraordinária, que você possa perceber o crescimento que Ele tem te dado na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida relacional, profissional, porque Ele tem algo especial para você. Que Deus possa te guardar nessa semana, que nós tenhamos uma semana de paz, uma semana de alegria, e que você possa lembrar que todos os dias é dia de celebrar o Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui agradecendo a Deus, né? Pela unção do Espírito Santo de Deus, pelos louvores, pelas palavras que Deus trouxe para o meu e teu coração, amém? Que os irmãos estejam aí ligados na videira, amém? Desejo aí uma semana abençoada, né? Nessa quarentena aí para cada um, amém? Vamos vigiar, amém? Eu sei que não é fácil a gente ficar, né, trancado aí de quarentena, mas é necessário, né, para nossas vidas, para que o Senhor venha dar cada mais vez saúde para nossas vidas, né, irmãos? E estamos orando por todos aí, né? Estamos orando para essas pessoas aí que estão na pauta de oração todos os dias, amém? Vamos clamar aí, né? Tem muita gente para nós clamar. Se eu vou falar o nome aqui, ficar sem falar nome, vai, né? Muitas pessoas talvez vão ficar até tristes, mas eu clamo para todos que estão enfermos aí, irmãos, e que estão com saúde também, amém? Nós temos que perseverar até o fim. Eu creio que em breve nós estaremos lá no templo, né? Louvando e bendizendo o nome do Senhor, amém? Fica quieto, tranquilo, né? Vai repreendendo toda a ansiedade aí, né? Que tem hora que o inimigo acha, não, tá todo mundo aí na rua aí, muitos estão sem máscara, muitos não estão nem aí, né, irmão? Mas nós temos que seguir a ordenança aí do nosso Deus, né? E do Ministério da Saúde, amém? A gente vê muitos vídeos aí postando e tem até cristão que está entrando nesse embalo aí, irmão, de política, amém? Nós temos que entrar na honraria de Deus, amém? Nós temos que ser submissos à palavra de Deus, amém? Submisso às nossas autoridades, submisso aos nossos pastores, amém? Que Deus abençoe uma semana abençoada, amém? Eu quero dar a bênção apostólica, amém, nessa noite em nome de Jesus, aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja com a igreja não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém.